Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 40. Então lhe replicaram alguns dos escribas e fariseus, dizendo: Mestre, nós desejávamos ver algum prodígio seu. Ele respondeu-lhes: Esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. Porque, assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 12, de 38 a 40. São João Crisóstomo. Como o Senhor já havia feito muitas vezes emudecer a língua desavergonhada dos fariseus pelas respostas que lhes dera, voltam-se agora contra as obras, que é o que diz o evangelista, admirado. Então lhe replicaram alguns dos escribas e fariseus, dizendo: Mestre, nós desejávamos ver algum prodígio teu. E isto quando deveriam se submeter, se admirar e ficar estupefatos. Mas, mesmo então, não desistem de sua malícia, porque dizem: desejávamos ver algum prodígio teu, para pegá-lo. As palavras deles exaltam adulação e ironia. Antes, injuriaram o Senhor, chamando-o de endemoniado, e agora o adulam, chamando-o de mestre. Por isso o Senhor o censura com veemência, e ao responder-os disse: Esta geração má e adúltera pede um prodígio. Quando ultrajavam o Senhor, este lhes respondia com doçura, e quando o adulam, responde-lhes com severidade, manifestando-nos que é superior a ambas as paixões. Nem é levado à ira pelos insultos, nem amolece com a adulação. Tudo o que o Senhor disse se reduz ao seguinte: Como pode estranhar que vós, que não me conheceis, façais todas essas coisas contra mim, se o fazeis também contra o Pai, e apesar de terdes dele uma grande experiência, o abandonais e correis atrás do demônio? Por isso chama-os de geração má, porque foram ingratos com seus benfeitores, e se tornaram piores com os benefícios, que é o último grau da malícia. Ele não fazia os milagres para atraí-los, pois sabia que eram de pedra, mas para corrigir os demais. Ou também não deu a eles o sinal que pediam, porque não o receberiam, mas deu-o depois, quando eles sofreram o castigo, fazendo-os conhecer seu poder. É isto o que quis dizer, ainda que de uma maneira um pouco encoberta, com as palavras: mas não lhe será dado outro prodígio, o que equivale a dizer: manifestei a vós muitos benefícios, mas nenhum deles foi suficiente para vos fazer venerar minha virtude, que conhecereis pelo castigo, quando virdes destruída a vossa cidade. Em seguida, o evangelista intercala algumas palavras do Senhor sobre sua ressurreição, da qual eles teriam conhecimento pelos castigos que sofreriam. Disse, senão o prodígio do profeta Jonas. De fato, ninguém acreditaria na cruz se não houvesse os sinais que a testemunhavam. E se a cruz não fosse crida, tampouco o seria a ressurreição. Por isso a chama de sinal. E para que seja tomada como verdade, apresenta-a como uma figura, para que crescem na verdade. Por isso segue: assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, não disse manifestamente que ressuscitaria, porque eles o ridicularizariam, mas o insinuou de forma oculta, para que eles crescem que ele o previra. E não disse na terra, mas no coração da terra, a fim de anunciar a eles o seu sepulcro, e para que ninguém pensasse que sua morte fora aparente.
Falou também de 3 dias, para não dar lugar à menor dúvida de que estivesse realmente morto. Mas até o próprio sinal demonstra a verdade, porque Jonas não esteve por 3 dias no ventre da baleia em fantasia, mas em verdade. E não é possível que o sinal tenha ocorrido na verdade e a verdade na imaginação. Isso manifesta que são filhos do diabo, os seguidores de Marcião, que sustentou ser uma fantasia a paixão de Cristo. Ao dizer que o sinal do profeta Jonas seria dado àquela geração, o Senhor indicou que havia de padecer por eles, ainda que sua paixão não lhes aproveitasse. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 41 a 42. Os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 12, de 41 a 42, São João Crisóstomo. O Senhor, a fim de que ninguém cresce que os judeus haveriam de ter o mesmo fim que os ninivitas, ou seja, que assim como estes se converteram pela pregação de Jonas e salvaram sua cidade do perigo que os ameaçava, também aqueles se converteriam ao ver a ressurreição. Afirma totalmente o contrário e diz que eles não colherão nenhum fruto da paixão e que, por isto, sofrerão penas mais graves, como disse mais abaixo, valendo-se do exemplo do demônio. E manifesta que sofrerão com justiça, dizendo: os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração. O Senhor não para aí, e acrescenta a citação: a rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo contra essa geração, e a condenará porque veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. Esta citação tem ainda mais força que a anterior, porque Jonas foi até os ninivitas, mas a rainha de Sabá não esperou que Salomão fosse até onde ela estava, mas ela mesma foi até onde estava Salomão, mesmo sendo mulher e bárbara, e de países distantes, e sem temer a morte, levada só pelo desejo das palavras de sabedoria. Foi até lá, pois, a mulher, e eu vim até aqui, vinha ela dos confins da terra, e eu circulo por vossas cidades e aldeias. Discorreu ele sobre árvores e madeiras, eu sobre os mistérios inefáveis.